certeza. O que é que você Olá, pensou aí no olá a roteiro? todos e todas que vão que assistir esse vídeo ou que estão assistindo esse vídeo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo. Meu nome é Guilherme, hoje coordenador do Mesa de Debates, né? E prosseguindo, né, também um pouco a nossa campanha, né, para a questão da vacinação, nós campanha essa que não é somente o canal, mas também boa parte da esquerda está fazendo. Nós, né, vamos dar continuidade aos debates, mas dessa vez, né, discutindo um pouco o que significa, né, o bolsonarismo, né, para entender o que está acontecendo no nosso país, para entender que fenômeno é este, né? E para isso, convidei o professor Denian, né? Professor, por favor, se apresente. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo, né? Me chamo Demian Melo. Demian ou Demian, enfim, muita gente me chama dos dois jeitos, eu não me importo com isso. Eu sou historiador, sou professor de história da UF, no campus de Angra dos Reis, no curso de políticas públicas, né? E uma coisa que eu venho fazendo nos últimos anos é estudar a ascensão da direita no mundo, mais estudando um pouco eu tenho mais me dedicado a estudar um pouco as ideias da direita, né? Estudar as correntes de pensamento da direita e tal. E nesse sentido, obviamente que o bolsonarismo é um fenômeno que eu tenho refletido também pela urgência política, né, de ser um socialista vivendo no Brasil, né? Então, a necessidade de acabar com esse inferno, então, a necessidade política, né? Então, espero poder contribuir, né? Sim, É isso. perfeitamente. Professor, para começar, eu queria que você explicasse, né, o que é essa coisa, esse bolsonarismo? Isso é um fenômeno Uhum, que acontece no Brasil? Como que explica? uhum. Pode crer. Essa questão, ela, logo que surgiu o bolsonarismo como um fenômeno consolidado, né? Logo que as pessoas perceberam que ele era uma coisa que era para valer e que ia ganhar a eleição e que ganhou a eleição, isso tem movido muita reflexão, né? No entendimento do que se trata, né? Do que se trata? Se trata de um movimento, né? Se trata de um fenômeno político como outro qualquer, é um fenômeno de direita, de extrema direita. Será que é fascista? Né? Esse tema do fascismo ele sempre aparece, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, toda vez que você tem um fenômeno de ascensão de movimentos mais à direita, o tema do fascismo volta, né? O período da ditadura militar brasileira, uma boa parte da esquerda, marxista inclusive, mas não só, tentou caracterizar a ditadura como um regime fascista. Depois a mesma coisa com o regime do Pinochet. E nesse debate, por exemplo, o que se consolidou de reflexão teórica, mesmo no campo do marxismo, mas não só, foi que não se tratava de regimes fascistas, né? A ditadura militar brasileira, nem a ditadura do Pinochet, nem as outras ditaduras militares, né? Que são regimes específicos, né? E esse debate era muito centrado na caracterização do regime político. Deu uma travada. Se aquele regime era um regime fascista ou não. Ora, a que se consolidou na literatura, na reflexão crítica. Tá, como é que tá? Posso continuar? Pode. É de que o fascismo ele engloba a existência de uma ideologia fascista, a existência de um movimento fascista e, em algumas situações muito específicas, a existência de regimes fascistas, né? Então, ou seja, ideologia, quero chamar atenção para esses três elementos: ideologia, movimento e, e regime político, né? Então, que tem uma característica central, que é o fato de ser um regime, uma ideologia, um regime, um movimento contra-revolucionário. O Trotsky dizia que era uma contra-revolução de baixo para cima, falava quando ia falar do fascismo. Né? Pois bem, então o tema do fascismo ele voltou a ser discutido para caracterizar o bolsonarismo. Né? E uma parte muito importante dos analistas que tem alguma intimidade com
conceito, com a própria história dos regimes fascistas, muito rapidamente descartaram essa categoria de análise. Alguns outros observaram a presença de elementos fascistas na construção desse fenômeno. Alguns arriscam dizer que é uma coisa muito nova, muito distinta, né? Então, por exemplo, o professor Paulo Arantes, professor de filosofia da USP, ele dizia: bolsonarismo é uma coisa nova, e a gente caracterizar de fascismo é um pouco de preguiça, de ir atrás de uma categoria já conhecida, né? Bom, eu fui um pouco mais além disso aí, tentar encontrar mais elementos que fizessem com que a gente entendesse ele como um fenômeno do fascismo. Seria um exemplo de existência do fascismo fora, no momento do século XXI, ou seja, com muitas diferenças também com o fascismo histórico, mas um pouco defendendo a ideia de que é possível caracterizá-lo como um fenômeno fascista. Mas, enfim, esse é um debate. Eu acho que a gente pode se dedicar um pouco a discutir a partir desse ponto de vista. Não só o fascismo, mas outros fenômenos dessa natureza, fenômenos mórbidos, né, como diria o Gramsci, essas formas de movimento, principalmente de regime político, né, eles só existem porque tem crise. Né? Você tem que ter uma situação de crise para poder eles emergirem como alguma coisa, como regime político, como forma do Estado capitalista. Né? No caso da Itália e da Alemanha, dois casos clássicos, né, de regimes fascistas, você tem aquela crise monstruosa após a Primeira Guerra Mundial, a crise do Estado liberal, né, ou seja, na Itália é a monarquia parlamentar, a crise da monarquia parlamentar que permite a ascensão do Mussolini, como a crise da República de Weimar, a ascensão de Hitler. Né? Ou seja, o colapso dessa forma de regime liberal entrou em colapso. Né? Então, falar do bolsonarismo como fenômeno fascista é primeiro entender que ele emerge de um processo de crise. E isso pode ser um acordo que é possível ter, inclusive com quem não considera ele fascista, porque não só existe fascismo como algo que surge de situações de crise, mas o bolsonarismo é claramente, obviamente, isso seria um ponto de partida comum com muita gente, que ele é resultado de uma crise. Né? Podia ser também tratado como um caso de bonapartismo, né? Que também é uma forma, né, de fenômeno político que também surge em condições de crise. Né? Então, ele é parte desse processo, né? Da crise da República Brasileira, a crise do regime político brasileiro. Né? O que é um pouco incômodo para nós que somos marxistas, porque a gente tem uma expectativa, né, de que as situações de crise elas vão abrir uma possibilidade para uma saída positiva, que no nosso ponto de vista político é a Revolução Socialista, é o protagonismo dos trabalhadores, etc. Ora, resultado do próprio colapso do lulismo, né, como forma de gestão do regime político brasileiro, do Estado capitalista, e a forma com que esse fenômeno político também entrou em crise, está na raiz de por que surge o Bolsonaro, né? Como é que ele se viabiliza, como é que um sujeito que é do baixo clero, né, que é da política tradicional, né, mas de uma política tradicional que ao mesmo tempo é diferente, né? Uma coisa importante falar do Bolsonaro. É uma política tradicional no sentido de que a gente vê agora todos os escândalos de corrupção da família Bolsonaro, ou seja, bota os filhos na política, enriquece na política. Porque, tipo assim, todo esse escândalo agora da rachadinha, ele mostrou o que é, né? Ou seja, uma prática tradicional da corrupção na política brasileira. Isso está presente no Bolsonaro. Na corrupção miúda, porque aí esse que é outro ponto, porque ele era de fato um outsider. Ele é representante de um setor das Forças Armadas brasileiras e da direita brasileira que não aceitou o regime de 88. E isso é uma distinção, ou seja, ele não é igual a qualquer político de direita, perceba. Não é igual ao que era, por exemplo, o PFL ali no processo de transição. Ele não aceitou. Né? Tanto que ele representa, historicamente, o sistema, né? O porão da ditadura. Né?
o terrorismo da extrema-direita, da qual ele é o início da carreira do Bolsonaro. Né? Como é que ele começa? Como é que ele surge como fenômeno político? Né? Ele surge sendo parte de uma ação do terrorismo da extrema-direita, no contexto da abertura política, né? Da transição. Né? E se lança na política assim. Mas como essa posição ela ficou deslocada na situação política criada pelo processo de transição, ele ficou ali no submundo, né? Funcionou durante muitos anos como quem? Como um sindicalista dos interesses corporativos das Forças Armadas. É isso que o Bolsonaro fazia, né? E com posições que vinham da tradição do que era a ditadura militar. Então, por isso que ele, por exemplo, pediu a pena de morte para o Fernando Henrique Cardoso, porque ele vendeu a Vale do Rio Doce. E agora a gente vê o governo Bolsonaro e como ele se constituiu como fenômeno eleitoralmente viável, a adesão completa à agenda do neoliberalismo. Ou seja, o Bolsonaro, que vira presidente da República, ele adotou esse discurso do neoliberalismo, da privatização, da redução do Estado, etc., abandonando que era aquela tradição que vinha da ditadura militar brasileira, porque a ditadura militar brasileira, diferente da ditadura chilena, não foi neoliberal, ela foi desenvolvimentista. Né? Ela ampliou a participação do Estado na economia. É uma outra lógica do capitalismo. Né? Uma outra lógica do capitalismo, que vinha numa tradição que tem a ver até com a tradição militar. Né? Ou seja, os militares brasileiros eles são importantes na história do Brasil no século XX do processo de industrialização. Né? Eles foram protagonistas do debate sobre petróleo no Brasil, debate sobre indústria pesada, industrialização, coisas fundamentais para ter a modernização capitalista, da qual a ditadura deles foi um capítulo dessa história. Né? E agora a gente tem Forças Armadas que claramente, e esse que é outro ponto, estão convencidas de que elas não podem ter um projeto nacional, porque é só isso que explica porque elas apoiam um projeto como o do Bolsonaro. Né? Ou seja, um projeto que está sustentado na aliança internacional com a extrema-direita. Né? Esse final do governo Trump agora e as posições do Bolsonaro são uma coisa inacreditável. Né? Depois do espetáculo que a gente viu ontem, né? A gente está hoje gravando aqui no dia 7 de janeiro de 2021. Ontem teve aquela opereta golpista do Trump. Né? E o Bolsonaro, ou seja, que é um governo pró-imperialista, obviamente, ele é pró-imperialista, mas o imperialismo do Trump. Né? Ele tá dando sucessivas declarações reforçando a narrativa estapafúrdia do Trump, de que teve fraude, etc. Ou seja, vai entrar agora o governo democrata, tão imperialista, ou seja, do ponto de vista do imperialismo, é outro gestor do imperialismo, né? O Biden. Né? Ou seja, uma direita pragmática, o que teria feito? Teria reconhecido imediatamente a vitória do Biden, poderia até lamentar a vitória do Biden para demonstrar sua fidelidade ao Trump, mas não fez isso, né? O cara que apostou alto que o Trump ia se perpetuar, né? E agora está em apoio. Mas as Forças Armadas estão envolvidas com esse tipo de projeto. Eu lembro para a gente aqui, quando teve o golpe de 64, o governo americano era o governo do Partido Democrata, do Lyndon Johnson. E a conspiração golpista lá já começou no governo Kennedy. Ou seja, a ação da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a articulação com a alta oficialidade brasileira, foi uma operação sob um governo democrata. Né? Ou seja, os militares brasileiros eram pró-imperialistas, obviamente, ali em 64, né? O setor que apoiava uma posição independente em relação ao imperialismo, foi ele que foi expurgado das Forças Armadas, foi caçado, etc. Mas eles não estavam fazendo uma profissão de fé do Berton Moore Jr., que foi o candidato republicano derrotado em 64, por exemplo. Né? Eles estavam querendo apoiar, eles estavam querendo o vínculo com o imperialismo, ponto. O bolsonarismo também tem essa face de ter uma relação e de buscar ter uma relação com uma fração do extrema-direita do Partido Republicano. O que faz com que a gente pense num outro elemento importante do fascismo. Desculpa, eu estou falando muito, mas é porque, enfim, estou aqui. Te agradeço até pela questão, porque isso está ajudando a pensar um monte de coisa. Ou seja, como a questão ideológica
ela é central no bolsonarismo. Né? Ou seja, ela faz com que as relações exteriores do Brasil atualmente sejam de um país que está em completo isolamento internacional. Eu vou falar truísmos aqui. Com o Biden, quando ganha a eleição, todos os governos de extrema direita do mundo reconhecem. O governo do Modi, Netanyahu, né? Ou seja, os governos de extrema direita mais fortes que tem no mundo, o Orbán até já reconheceu, e ficou o Bolsonaro sozinho. Ou seja, o que é? Ou seja, tem alguma coisa, ou seja, tem um crime aí que envolve os dois e que eles vão morrer abraçados. Não, pode ser que tenha, mas a questão aqui eu acho que é a centralidade da ideologia. Como isso faz com que se adote uma posição para a gente identificar o que é o governo Bolsonaro. Uma posição da política externa que, por exemplo, na hostilização à China permanente, a China prejudica um setor do capital brasileiro que tem interesses comerciais com a China. Tem interesses comerciais com a China. Ou seja, é isso. E aí aí a gente tem que pensar também na autonomia da política, né? Ou seja, por que esse setor do agronegócio, por exemplo, que foi fundamental para a eleição do Bolsonaro, foi uma das primeiras grandes frações do capital no Brasil que aderiu ao bolsonarismo. Depois vai ter a adesão de todas as outras, mas a primeira grande fração foi o agronegócio, né? E os caras continuam aí, né? Tem aqueles setores que eram contra o Bolsonaro lá em 2018, do agronegócio, mas e outros que apostaram contra o PT e que hoje tem problemas, como o Blário Maggi, que é um dos maiores produtores brasileiros da área do... Produtores não, porque a gente é marxista, né? Ele é um grande capitalista das mercadorias produzidas no campo, né? O Blário Maggi, que aí faz críticas, tá, ao Bolsonaro, só que eles têm um medo que uma crise do bolsonarismo, né, ela possa favorecer a volta da esquerda, que é a esquerda. Esse setor do capital quer evitar de todo modo. Esquerda aí, a gente sendo muito condescendente, né? Porque aí, obviamente, competitivamente, quem está falando é do PT, né? Que não teve um governo de esquerda, nada próximo disso, nem social-democrata. Então, o bolsonarismo é produto de uma crise, o bolsonarismo a ideologia tem uma centralidade muito grande, a ideologia, ou seja, esses elementos ideológicos. E esses elementos ideológicos são importantes porque estão na base de um outro elemento do fenômeno do bolsonarismo, que é a mobilização permanente. Ele é um governo porque o que é interessante fazer paralelos com o fascismo? O Mussolini, por exemplo. O Mussolini, ele se valeu, ele vira primeiro-ministro, depois é que ele vai fechando o regime, e depois, 5 anos depois dele virar primeiro-ministro, é que aí vai ter uma ditadura, um regime fascista na Itália. Nesses 5 anos, o fascismo na Itália significou um processo de desestabilização, de aprofundamento da desestabilização política. Olha que coisa interessante. O setor da burguesia que apoia a ascensão do Mussolini acreditava que, porque ele estava usando a violência para acabar com o movimento operário italiano, ele ia estabilizar o país. Né? O argumento dos capitalistas é que os trens têm que voltar a chegar no horário. Por que os trens não chegavam no horário? Porque tinha greve, porque tinha ativismo operário na Itália. Então tinha que voltar, né? Ou seja, era o desejo da ordem, né? Aí a burguesia vai lá e apoia o Mussolini. Durante 5 anos, depois que o Mussolini chegou ao governo, ele desestabiliza a situação política italiana. E assim ele fecha o regime. Então é possível perceber que isso é o método do Bolsonaro, né? Ou seja, ele é um governo que produz constante instabilidade, né? O processo político brasileiro num período de uma constante instabilidade interna e externa, né? Ou seja, do ponto de vista do capitalismo, o Bolsonaro isolou o Brasil politicamente no sistema internacional, né? Tornando um pária, um país capitalista da importância que o Brasil tem no mundo, embora seja da periferia do mundo. Tem esse método também de desestabilização política, feito a partir do método da mobilização. E aí é uma novidade histórica. Porque um dos elementos que faz com que, por exemplo, nem o Getúlio Vargas, nem a ditadura militar brasileira possam ser chamados de fascistas, é porque esses regimes não eram mobilizadores, eles desmobilizaram a sociedade. Pelo contrário, ele era despolitizante. É um aspecto das ditaduras tradicionais, porque elas
são apoiados pelas classes dominantes para produzir ordem, né? Ou seja, o Bolsonaro, como ele é uma figura que ele é um outsider do sistema político, ele tem uma base mobilizada, é por isso que essas teorias da conspiração são ótimas para ele, né? Vírus chinês, fraude na eleição americana, que já é o discurso golpista dele, agora, né? Ou seja, 22 já está dizendo, se não tiver voto impresso, a eleição vai ser fraudada, então ele já está dizendo que não vai aceitar o resultado das urnas. Diferença importante do bolsonarismo com o trumpismo. O trumpismo a gente viu lá que ele tem forte base de apoio na polícia, né? A polícia deixou os arruaceiros lá de extrema-direita invadir o Congresso. A polícia deixou. Então, isso é um traço comum, né? O apoio da massa da polícia no Brasil, principalmente militar, mas não só, ao projeto bolsonarista, né? A engajamento desse setor do bolsonarismo. Só que tem uma coisa que o Trump não tem, que o Bolsonaro tem. São as Forças Armadas. Então, o Bolsonaro tem as Forças Armadas, que é de onde ele tira os quadros do seu governo. Onde é que ele tirou, né? Que a gente tem agora a maior militarização do governo brasileiro, maior do que no período do primeiro governo Castelo Branco, por exemplo, da ditadura militar. Tem mais milico, né? É de onde ele tira os quadros. E isso é preocupante. E agora ele já tem um discurso golpista, o discurso de que as urnas eletrônicas são fraudadas, ele ganhou a eleição não sei porquê, e ele tem uma base mobilizada, e ele tem um apoio expressivo da população, e que a gente precisa se dedicar para entender porque que isso ocorre. Eu devo ter falado uns 15 minutos aqui sem parar, e eu prefiro parar agora e a gente continuar o bate-papo, senão vai ficar um monólogo. Não, tudo bem, tá ótimo. Tá ótimo. A gente pode também explicar o bolsonarismo pela formação da burguesia brasileira, por ser uma burguesia que nunca cumpriu um papel revolucionário na história e por ser uma burguesia totalmente entreguista? Então, certamente sem isso a gente não entende o bolsonarismo. Ou seja, a gente não entende como que a classe dominante foi capaz de descartar o projeto de conciliação de classe do PT. O projeto é esse que ela ganhou muito dinheiro com esse projeto, né? Que ela cresceu economicamente para apoiar uma saída autoritária. Porque é disso que se trata, ou seja, quando a burguesia apoiou o Bolsonaro em 2018, em massa apoiou o Bolsonaro em 2018, ela sabia quem era o Bolsonaro. Ninguém foi pego de surpresa. Todo mundo sabia que ele defende tortura, defende a ditadura militar, né? Ou seja, sabia que ele era um inimigo da República de 88. Essa República Liberal de 88, da qual o Bolsonaro é inimigo. Só que uma parte da burguesia brasileira também é inimiga dessa República de 88. É uma república capitalista, de um Estado capitalista, de um regime capitalista, só que ela tem uma Constituição que tem uma previsão de implantação no Brasil de direitos sociais, de algum tipo de regulação no mercado, coisa que os capitalistas não querem de jeito nenhum, né? Ao qual eles acusam de ser socialismo, né? Socialismo é isso, né? Ter direito, o direito à propriedade, mas ele está subordinado à ideia do uso social da propriedade. Os caras querem que a lei não seja mais essa, né? Destruir o Estado social brasileiro, precário, né? Que é uma diferença muito importante de um país como o Brasil para países como da Europa Ocidental, que sabem o que é estado de bem-estar social. O Brasil tem estado de mal-estar social. As políticas sociais, os direitos sociais, isso nunca foi uma experiência do conjunto da classe trabalhadora brasileira. Sempre teve uma parcela significativa fora desse mundo dos direitos, né? E agora os caras estão equalizando para baixo, acabar com todo mundo. Ninguém vai ter mais direito, já que, né, é um privilégio ter para todo mundo. Esses caras chamam, ou seja, os banqueiros apoiando um cara que chama o trabalhador com direito de um privilegiado, né? Que aí é o outro ponto que você falou, que é essa tradição que o Florestan Fernandes dizia que era a tradição autocrática da burguesia brasileira, né? Fechando aqui a questão, ou seja, essa tradição autocrática de um país que sempre foi brutal com os subalternos, ou seja, uma classe dominante sempre foi brutal com os subalternos, que sempre evitou a ruptura,
né? Ou seja, que a independência do Brasil, no processo, é a independência pelo alto, é o príncipe herdeiro da coroa portuguesa que faz a independência do Brasil, né? O outro momento importante da história do Brasil, 30, né? Façamos a revolução antes que o povo a faça, né? O conchavo para evitar uma intervenção das massas no processo político, setores subalternos, né? Ou seja, uma tradição autocrática, burguesia que apoiou ditaduras, né? Burguesia que apoiou tortura no Brasil, que foi capaz de apoiar fisicamente, né, o golpe de 64 e a Operação Bandeirantes, né? Ou seja, que depois foi o sistema modelo dos doicode no Brasil inteiro. Isso começou com dinheiro da burguesia de São Paulo, das multinacionais, né? Os caras botaram a mão na coisa. Do jeito que botaram a mão, apoiando e dando dinheiro para um presidente, para um cara, para um candidato como Bolsonaro, que sabe qual é o projeto, o horizonte que ele está colocado. Então é preciso dizer isso, ou seja, essa burguesia brasileira autocrática, ela tem problemas com a Constituição de 88, ok? Ou seja, é uma Constituição do Estado capitalista, mas ela tem algumas coisas ali que foram derrotas da burguesia na Constituinte de 88, e que elas sempre clamaram para acabar com isso, né? Tanto que a conversa fiada permanente da necessidade das reformas. O que são essas reformas? A gente sabe agora, né? Reforma é tirar direitos dos trabalhadores, é acabar com a aposentadoria, né? Reforma da Previdência, teto de gastos. Coisa de psicopata apoiar um negócio como teto de gastos. Porque isso é uma lógica, na lógica formal, você acaba com isso, né? Não precisa nem recorrer, porque os caras são muito desonestos, né? O argumento do problema das contas públicas no Brasil é absolutamente desonesto, como aparece na mídia, que é o ventríloco dos interesses da burguesia, né? Principalmente o noticiário econômico. Fico comparando as contas do Estado com a casa, né? Ah, você não pode gastar mais do que arrecada, porque na sua casa você sabe que você não pode fazer isso. Só que na sua casa, ninguém, pessoa comum, não tem banco central, né? Não emite moeda. Na sua casa, você emite moeda? Ah, vou sair, vou imprimir a minha moeda. Não, né? Porque quem faz isso é o Estado. Então não tem comparação. Então isso é desonestidade pura, né? Isso é uma coisa. Agora, vamos deixar isso de lado, né? Agora, teto de gasto, ou seja, você aprova que vai botar um teto no gasto no país que nos próximos 20 anos vai crescer pra caramba, vai crescer a população. E você promete congelar o gasto público nas áreas sociais. Isso é um negócio bizarro. Ou seja, uma burguesia que apostou na desestabilização política. Por exemplo, agora está todo esses comentaristas políticos da grande mídia, todos falando, que absurdo que o Trump não reconheceu a vitória do Biden. O Aécio não reconheceu a vitória da Dilma no segundo turno, e todos esses comentaristas estavam apoiando o Aécio. E apoiaram a desestabilização, apoiaram o golpe de 2016, apoiaram o teto do gasto, apoiaram a reforma trabalhista, apoiaram o Temer, e abriram a avenida pro Bolsonaro, né? Ou seja, apoiaram toda a avacalhação do sistema político brasileiro, a prisão do Lula. É uma avacalhação completa, os caras fizeram uma avacalhação inacreditável, né? E abriram a avenida pro Bolsonaro. E queriam o quê? Queriam controlar o Bolsonaro. E aí é que está o problema. Que é uma outra característica do fascismo. Eu vou tentar, até o final da nossa conversa, trazer mais elementos sobre o sistema do fascismo. Em vez de fazer aqui uma definição e a gente tentar encontrar essa definição na realidade. Então, o outro elemento é esse, né? O fato, por que o Trotsky fala que é uma revolução de baixo para cima? Outra coisa que ele discutia é que tinha uma natureza plebeia, uma forma plebeia de resolução dos conflitos políticos. O Gramsci falava, o fascismo é a resolução da luta dos conflitos através de tiros de pistola e rajadas de metralhadora. É a forma violenta, não respeita a regra do Estado de Direito. É difícil controlar. O próprio Mussolini teve que fazer muita manobra para controlar o partido fascista. E, obviamente, ele se utilizou da violência para poder domar a burguesia aceitar como única solução possível ele.
o Bolsonaro, ele executa uma estratégia semelhante, tem diferença, obviamente, uma estratégia semelhante de produzir essa instabilidade política. Perceba, olha a situação que a gente criou. Esses comentaristas, tipo Reinaldo Azevedo, Demetrio Magnoli, Marco Antônio Azevedo, esse bando de vigaristas, esses caras ficavam dizendo que o PT queria bolchevizar o Brasil. Você não sabe o nível de canalice? O governo de entrega completa, que foi o governo do PT, né? O governo que manteve toda a estrutura que vinha do Fernando Henrique, da administração da economia, mudou um pouquinho ali no Guido Mantega, mas, porra, os analistas mais sérios mostram que as coisas foram mais ou menos uma grande continuidade, teve crescimento econômico favorecido por uma situação internacional, né? E, claro, tem diferenças entre PT e PSDB, né? Tem diferenças. Claro que tem. Também não reconhecer isso é bobagem, não ajuda a entender esse fenômeno. Pois bem, esses mesmos comentaristas agora que se escandalizam com o Bolsonaro, eles diziam que o PT queria bolchevizar o Brasil, que era super radical, e muito rapidamente aderiram a todas as sedições pelo fim do governo do PT. E inventaram. Porra, vamos reconhecer uma coisa assim, né? Eu fui oposição ao governo do PT o tempo inteiro, né? Fui contra a deposição da Dilma. Claro, porque aquilo é um golpe de Estado. Foi um governo de conciliação, de entrega. Pô, surgimento do Bolsonaro. Vamos voltar para esse tema, que é a primeira coisa que você me perguntou. Surgimento do Bolsonaro como figura nacional foi em 2011, quando ele fez a denúncia, a famosa denúncia do kit gay, né? Ele inventou esse termo, que é um termo difamatório, homofóbico, obviamente, difamatório, contra o plano lá do governo de promoção, enfim, da cidadania para pessoas LGBT, principalmente no ambiente educacional. Ele fez isso, né? Ele fez aquele escândalo que a extrema-direita sempre faz. Eles querem, né, ideologia de gênero, essa patetice toda. O que a Dilma fez? A Dilma recuou, mas a Dilma não só recuou. A Dilma falou que estava recuando porque ela não concordava com um plano que estimulassem as pessoas a adotarem uma determinada orientação sexual. Ela recuou completamente, porque ela não só recuou assim, tipo, não, vou evitar a radicalização, vou recuar. Não, ela aderiu. Uma capitulação, pode-se chamar assim. Hã? Uma capitulação, pode-se chamar assim. Mas olha só, olha o patamar da capitulação. Não era só assim, que não, vamos evitar isso aqui para não ter conflito. E aí não fala nada, né? Recua, tal, fica por isso mesmo. Tipo, ela recuou da proposta que ela fez em 2013, que é fazer uma constituinte política. Ela apresentou aquilo como uma solução mágica para os protestos. 4 meses depois ela recuou e não teve muita justificativa. Simplesmente recuou porque não tinha condições políticas de fazer. No caso da cartilha de combate à homofobia, ela recuou dizendo que era contra. E dizendo que o documento estimulava, né? Ou seja, aderindo ao discurso homofóbico. É pior, percebe? É uma capitulação muito, 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 muito forte. Pois bem, esse episódio, ele despontou em Bolsonaro uma figura nacional. Uma figura nacional que começou a verbalizar esse discurso, que mistura, que são os elementos ideológicos que estão nele. Escola sem partido essa aqui, que é um movimento que já existia há algum tempo, que copia movimentos que existem nos Estados Unidos, né, que acusa os professores de serem doutrinadores, etc, etc. Mas esse movimento, que é um movimento orgânico na base do Bolsonaro, certo? É um movimento orgânico na base do Bolsonaro. Esse movimento, enquanto ele estava falando que os professores de história são tudo comunistas, ninguém estava se importando com isso. Ele começou a falar que os professores de história iam ensinar as crianças a serem gays, aí isso virou um movimento de massa, porque difundiu um pânico sexual, né, nas famílias, e isso vai dar ao escola de partido um aspecto de massa. Ou seja, é um movimento que está catalisado no processo de construção do Bolsonaro, né, do movimento em torno do Bolsonaro. A escola de partido não é qualquer coisa. É por isso que a gente entende, e agora entende, e não entendia 2 anos atrás, como a Damares é orgânica desse projeto.
seja, há 2 anos atrás, quando surgiu o Bolsonaro tomou posse, apareceu a Damares, o próprio Bolsonaro fazia piada com ela. Ele fazia piada de que ele vai consultar até a Damares. Né? Tem uma estratégia política aí por trás. Né? Ou seja, ela é uma grande articuladora, com vasta experiência na articulação no parlamento, para as causas da extrema-direita, né? Essa chamada agenda pró-vida, né? Que é muito curioso esse nome, né? São pró-vida, né? Ficam preocupados com os fetos, né? Mas a Covid tá de boa, né? As pessoas morrem, essa mesma pessoa chega e fala, não, mas já a saúde da pessoa não era muito boa, não. Imagina, isso é um discurso da eugenia, né? É você relativizar a morte de uma pessoa por uma doença que só se espalhou por incompetência do governo federal. Ou seja, a tragédia podia ser muito menor. É claro que ia ter, né? É uma pandemia mundial, não é que nem ia ter Covid no Brasil, mas o tratamento é absurdo. Né? E aí a pessoa morre e vem e fala, mas morreu, mas a saúde já não era muito boa. Discurso de eugenia. É um discurso bizarro, né? Grotesco. Pois é, tá lá, Damares, né? Uma figura importante que articula todas essas agendas ideológicas da extrema-direita. Escola sem partido, ideologia de gênero, tem elementos vinculados ao integralismo no Ministério da Damares, o que é muito interessante, né, para esse debate sobre o fascismo. Né? Tem uns colegas que são professores da Federal de Juiz de Fora que são estudiosos do integralismo brasileiro há muito tempo, tem uma vasta pesquisa no assunto. Publicaram um livro no ano passado, que eu recomendo bastante, que é o Fascismo em Camisas Verdes, é o Leandro Pereira Gonçalves e o Odilon Caldeira Neto. Esse livro é excelente. E um dos dados que são levantados, são apresentados nesse livro, é a existência de elementos que são parte do neo-integralismo, são organizados. O integralismo, depois da morte do Plínio Salgado, ele se fragmentou, são vários grupos. Né? Então, você tem algumas correntes, e tem elementos vinculados ali ao fascismo histórico brasileiro no governo Bolsonaro, no Ministério da Damares. Né? E isso está lá, né? Isso é parte desse fenômeno, né? Acho que eu me perdi. A sua questão inicial, não sei se ia por aí, mas eu acabei chegando aí. Vamos lá, vou te passar a bola para você. Eu acho que tá bom, tá muito bom. Como que já que, né, o canal, eu falei para você antes, o canal estava meio que parte dessa campanha em defesa da vacinação, acho que seria importante a gente conversar um pouco como que explica o fato do Bolsonaro ser antivacina. Antivacina, né? Então, esse é um outro aspecto da centralidade da ideologia no final do Bolsonaro. Né? Essa que é obscurantista, né? que tenta catalisar um fenômeno que alguns antropólogos chamam de crise do sistema de peritos. Né? Ou seja, no final do século XX, muitos autores das ciências sociais, inclusive autores com os quais eu tenho muita divergência, meio que estabeleceram que a modernidade é uma forma de vida onde é muito importante para a vida moderna os peritos, né? Ou seja, como Foucault dizia, a fala dos especialistas, né? Ou seja, o cientista fala em nome da ciência, né? Ou seja, vamos discutir tal assunto. Então a gente vai lá e recorre a um especialista no assunto, né? Então, obviamente, a ciência está no meio disso. A imprensa está no meio disso também, né? Porque tem uma apuração profissional dos fatos e uma apresentação. É claro que a ideia de que a mídia manipula, isso quem fala é a gente da esquerda. E a gente sabe que manipula. Eu acabei de ficar agora um bom tempo falando mal da mídia brasileira e de alguns comentaristas. É claro que tem isso. E esse é um discurso novo que a extrema-direita capturou, né? Contra a mídia, etc. Mas uma coisa é o sujeito que vai, que dá uma interpretação totalmente enviesada no assunto, isso não é novidade nenhuma.
Outra coisa, você tem gente tem gente que propaga um discurso segundo a qual o vírus foi fabricado na China, porque a China quer derrubar a economia mundial, e aí a China vai dominar tudo. E é sempre uma teoria da conspiração que pega elementos da realidade, elementos empíricos da realidade, e aí dá uma explicação fantasiosa para isso. E depois ainda joga para a galera quando termina. Geralmente as conclusões são: tire suas próprias conclusões. Então, por exemplo, o caso da China, né? Por que a China estaria por trás do vírus, né? Tá por trás do vírus porque, olha aqui, aí pega um gráfico, mostra o crescimento da economia chinesa nos últimos 25 anos, que é alvo de muita investigação científica, de debates, né? O que é a China, e etc. E a China é um fenômeno. E já existe uma previsão dada por economistas enfim, do FMI, etc., segundo a qual daqui a alguns anos a economia da China vai ser a maior do mundo. Então, isso é um dado empírico. Aí os caras pegam esse dado empírico e dizem: olha, por que isso aconteceu? Porque os caras produzem vírus. Aí atribui à China, sei lá, a gripe aviária, que começou no México, não tem nada a ver com a China. Todas as outras. E você vende essa groselha, esse discurso, para uma população cuja maioria não tem acesso ao discurso científico especializado. Não foi formada para entender o discurso científico especializado. Percebe? Uhum. E estimula essa crise no sistema de peritos. Eles estão manipulando. E o mais interessante é o seguinte: no livro do Jason Stanley, como funciona o fascismo, acho que é esse. Foi publicado no Brasil ano passado. Outro livro interessante de ler. Tem muitos problemas, é um livro que eu tenho várias discordâncias, mas essa ideia é boa, quando ele fala dessas teorias da conspiração. O que eles apresentam como justificativa da teoria da conspiração é justamente o fato de que a mídia não dá credibilidade para elas. Né? Você não teve o William Bonner falando que o vírus fabricado na China. Então, por o William Bonner não falar que o vírus foi fabricado na China, né? Ou que o Trump está lutando contra um cartel internacional de pedófilos, nesse negócio do QAnon, né? Por não falar, é a prova de que eles estão todos envolvidos. Percebe? É um negócio meio... Mas, assim, isso me interessa porque tem a ver com a eficiência de um certo discurso direcionado para as massas, que é algo importante na política. É algo que a esquerda já teve mais eficiência no discurso. Bom, só a Revolução Bolchevique não precisa, é um truísmo falar aqui entre a gente. A Revolução Bolchevique, uma das coisas que fez com que a Partido Bolchevique fosse a liderança do processo revolucionário no momento decisivo foi a capacidade de comunicação, de dialogar com as massas, de usar a paz, pão e terra e ter repercussão, né, de tocar o coração das pessoas. Né? Obviamente que eu não estou fazendo uma relativização histórica dizendo que é o mesmo nível de eficiência disso para o discurso manipulatório da extrema-direita, porque a gente está falando da eficiência de um discurso emancipatório para as massas, que visa a revolução e o próprio protagonismo das massas no processo, que é o discurso bolchevique, com o discurso de extrema-direita, mas eu estou só chamando a atenção que os dois manipulam afetos distintos. Né? Um são afetos emancipatórios, libertários, os outros são afetos obscurantistas, afetos mórbidos, que é isso que explica a eficiência da extrema-direita, que só consegue ter grande repercussão em contextos de crise. Então, volto a chamar a atenção, é isso que eu tenho pensado muito nesse tópico, é a centralidade da ideologia, né? A centralidade porque isso é um elemento que explica por que, diante de todo esse cenário, o Bolsonaro continua sendo popular. Né? Ele continua sendo popular. Eu lembro que no início do ano, logo que começou a pandemia, muita gente boa, ou seja, gente do nosso campo, dizia: cara, acabou, a pandemia vai destruir o Bolsonaro. Acabar com ele. Inclusive, quando ele começou a tomar as primeiras atitudes negacionistas, dizendo que era exagero, e fazer toda aquela coisa que a gente viu. Né? Vai se ferrar. Quando começar a morrer muita gente, não vai ter popularidade que segure. E aí? Já estamos chegando em 200 mil mortos. Não sei se já chegou, mas está perto. E a popularidade dele se mantém. Ele está conseguindo convencer uma parte da população a não se vacinar.
Gente, isso tem que ser explicado e, obviamente, não é só... Vamos ver agora. Um outro elemento que foi colocado como explicativo para a manutenção dessa popularidade do Bolsonaro era o auxílio emergencial. Acabou o auxílio emergencial. Então, vamos ver agora como é que vai ser daqui para frente. Vamos ver se essa situação de desespero social vai ou não favorecer o Bolsonaro, porque é isso que vai se criar no país, né? A ampliação da situação de desespero social. Eu acho que se a gente não tiver uma alternativa de poder no Brasil para disputar com o bolsonarismo, ele vai capitalizar. Mais uma vez a crise. É isso. Isso é o problema. Se a esquerda não tiver uma alternativa de fato, quem vai capitalizar a crise, mais uma vez, é ele. Infelizmente. É uma merda falar isso. Eu preferia estar errado. Aliás, eu quero assistir esse vídeo daqui a um ano e tô torcendo para que daqui a um ano eu fale, nossa, que besteira que eu falei. O problema é que se eu tiver acertado, a gente tá ferrado, né? Eu prefiro estar errado. Mas eu temo isso. Quando uma grande parte da esquerda está apostando em coisas como frente ampla, frente com o Rodrigo Maia, gente, não vai ter alternativa com esse caminho. Isso é uma loucura completa. Ou seja, primeiro, apostar que em 2022 a gente vai derrotar o Bolsonaro nas urnas, porque somos democratas. Essa conversa fiada. Isso é uma conversa fiada. Esperar até 2022 é garantir a reeleição do Bolsonaro. Ou seja, se você não tem uma esquerda no Brasil que tem como tarefa deposição do Bolsonaro, a queda do governo, a gente está ferrado. Jogar para 22 é suicídio. E eu estou falando do ponto de vista do realismo político, não estou falando do ponto de vista de um socialista marxista que está querendo que os trabalhadores façam uma grande mobilização, que a gente derruba o governo, que tenha solve, etc. Claro que eu desejo tudo isso, obviamente. Percebe? Eu estou falando do ponto de vista do realismo político de curto prazo. Você tem um cara no governo que tem um declarado projeto ditatorial, porque é isso. O horizonte dele é fechar o regime. Isso está muito evidente. Tanto que a mobilização dele é voltada contra o Supremo, contra o Congresso. Né? Tem apoio nas Forças Armadas, tem apoio nas polícias. Está por trás de movimentos sediciosos da polícia. A greve de Fortaleza. Apoiada, inclusive, pelo Sérgio Moro, né? Que fez uma coisa incrível naquela greve da polícia no Ceará. Ele foi, o ministro da Justiça foi para o Ceará negociar com os dois lados. Do ponto de vista do direito burguês, isso é um absurdo. Ele era o representante do Estado brasileiro. Você tem um movimento de ruptura com a ordem, feita por agentes da segurança pública. Ele não tinha que negociar com os dois lados. Ele tinha que ajudar o governo do Ceará a reprimir esse movimento. Do ponto de vista do direito burguês, ele não fez isso. Ele foi lá apoiar o movimento liderado pelo marido da Carla Zambelli. Ou seja, a gente tem uma situação de grande avacalhação do sistema político brasileiro, da crise brasileira. Você tem um governo, a natureza do Bolsonaro, que tem um manifesto desejo de projeto de fechamento do regime, né? Que conseguiu manter a popularidade na maior crise sanitária do mundo, da história, que é isso aí. E a gente vai ficar esperando para 2022 para votar, sei lá, no Haddad, no Lula, no Ciro Gomes. E isso vai ser a alternativa nossa, porque a gente acha que aqui é igual aos Estados Unidos. Que o Trump acabou na urna e aqui vai ser a mesma coisa. Gente, sério. Ou seja, isso é outra coisa preocupante, né? É isso, ou seja, essa aposta nessas coisas que, infelizmente, pode confirmar meu prognóstico pessimista. E aí eu acho que, tipo assim, e ele se manter no governo é uma ameaça mais imediata ao fechamento do regime. Ele se reeleger, imagina o segundo governo Bolsonaro. Vamos imaginar aqui. O que é que vai ser? Se ele está fazendo o que está fazendo e com o horizonte dele é a reeleição, uma das primeiras coisas que a gente pode... Ele pode fazer várias coisas. Ele pode mudar a Constituição de novo e permitir reeleições. Aí vai vir esses comentaristas bunda suja do Reinaldo Azevedo da vida falar que é igual Chaves. Né? Porque eles não conseguem
criticar o Bolsonaro sem criticar a esquerda ao mesmo tempo, né? Aí vai lá e fala, o Chaves fez isso, então o Bolsonaro é só um Chaves. Isso é desonesto completamente, né? Esse tipo de... Não que a gente não possa criticar o chavismo, né? Ter uma visão crítica de todo o processo, etc. Mas é absolutamente desonesto quando você quer dizer que é um fenômeno da mesma natureza. É muito diferente, né? Mas, enfim, é isso que eu tenho pensado. Então você acha que a esquerda então está falhando no combate ao bolsonarismo? Completamente, né? Ela está falhando na constituição de uma alternativa que, claro que passa por um nome. Obviamente passa por um nome. É óbvio que passa por um nome. Mas que, obviamente, passa por um nome que expressa algum programa, algum ideário, alguma perspectiva. E aí, assim, nesse momento, e obviamente está muito frágil, que teve uma derrota no processo eleitoral. A grande vitorioso foi o DEM. Aí viu uma galera, o DEM ganhou, então o Bolsonaro perdeu. O DEM é base de apoio ao Bolsonaro, gente. O Congresso Nacional. Uma série de coisas. O Bolsonaro fica lá xingando o Rodrigo Maia. Quem é que fez a reforma da Previdência? A reforma da Previdência é obra do Rodrigo Maia. O governo atrapalhou. Paulo Guedes atrapalhou. Paulo Guedes ia no Congresso e ficava com aquela postura babaca dele, com todo mundo. Né? Você já atrapalhou o negócio. E quem foi lá que organizou? Tipo, o tecnocrata pragmático organizou um grande ataque à classe trabalhadora, Rodrigo Maia. Aí o Bolsonaro agradece? Não, o Bolsonaro vai e mobiliza a base contra o Rodrigo Maia. Porque a outra estratégia dele do governo é essa. Essa conversa dele de ontem, né? O Brasil está quebrado e eu não consigo fazer nada. Aí, esse discurso é o discurso de quê? Que o sistema me impede de governar. E isso é um elemento que explica, inclusive, a própria popularidade do Bolsonaro. É incrível, é um negócio doido, mas, ou seja, ele também mantém a popularidade pelo fato dele não fazer nada. Do ponto de vista de tomar medidas, por exemplo, para combater o coronavírus. Ele não faz nada. E ele não é cobrado por não fazer nada. Se ele, por exemplo, o Dória agora, né? O Dória está jogando pesado com essa coisa do Coronavac. Hoje teve uma notícia que é boa, obviamente, para todo mundo, mas que o Dória tenta capitalizar politicamente, que é a deficiência lá do Coronavac, do Instituto do Butantan, etc. Vamos supor, né? Então a parada enfim, eu vou obviamente acreditar que ou seja, tem uma instituição científica por detrás, eu estou acreditando completamente no Instituto do Butantan, né? Eu não tenho a menor dúvida que tem seriedade na equipe de cientistas, não passa pela minha cabeça. Mas, enfim, tudo pode acontecer. Vamos supor que tenha uma tragédia. O Dória se ferra. Mas vamos supor que seja a coisa mais eficiente. Caramba, o Instituto Butantan vai... Enfim, é um golaço do ponto de vista político. Né? Pode ser um golaço, ele pode perder de goleada. Então, o Dória apostou nisso. O Bolsonaro apostou no não fazer nada para não ser cobrado por não fazer nada. Percebe? E aí ele tem como justificar. Eu não consigo fazer nada. Qual é o discurso do Bolsonaro desde o início da pandemia? É que o Supremo impediu ele de fazer qualquer coisa. Que é um discurso desonesto, porque aí tem um outro lado disso aí, é que o bolsonarismo ele mobiliza sentimentos piores das pessoas. Então as pessoas se tornam mais cínicas mesmo. Tipo assim, um discurso absolutamente desonesto. O sujeito bolsominion chega para você e fala: o Bolsonaro não pode fazer nada, porque o Supremo não deixa ele fazer. Né? Aí você pensa assim, se tivesse sentido isso, uma coisa que o Bolsonaro não precisaria fazer, por exemplo, era sair sem máscara. Porque o Supremo não falou: Bolsonaro não pode botar máscara. E todo mundo sabe que é eficiente. Obviamente que já tem uma teoria da conspiração na extrema-direita que a máscara prejudica o combate ao coronavírus, que é o vírus chinês, segundo eles. Então já tem, ou seja, é um movimento permanente de descredibilizar completamente as instituições científicas. Né? E os caras fazem isso. Então o Supremo não me deixa fazer nada, ele podia pelo menos andar de máscara. Ele não faz isso. Né? Provoca aglomeração e tal, não sei o quê. Porque aí ele vira o quê? Notícia. E é com essa notícia ele justifica o quê? Tá vendo? O sistema me persegue.
A imprensa me persegue. Eu sou um perseguido. O Supremo não me deixa fazer nada. O Rodrigo Maia não gosta de mim, porque ele faz campanha contra o Rodrigo Maia, com uma base dele. E aí você vê uma pessoa falando isso, né? O mesmo sujeito. O mesmo sujeito social. Que às vezes pode ser alguém da sua família, né? Que você, sem querer, e geralmente contra a sua vontade, você é obrigado a se encontrar com as pessoas da sua família que vêm e... Ah, você é de esquerda, né? Então vou aqui defender o Bolsonaro. Aí repete tudo e repete a cartilha. O Supremo impede que o Bolsonaro faça as coisas, né? E o sistema persegue ele. Aí fala tudo isso. Aí você fala, e por que ele sai sem máscara? Né? Aí um vai ser mais envolvido na teoria da conspiração. Aí ele vai dizer que a máscara prejudica, né? O outro vai olhar para sua cara e vai dizer que pelo menos tirou o PT, que é o momento da desonestidade explícita, né? Que aí você confessa, né? É tipo quando você fala, e a rachadinha? Não é corrupção, não? Mas é menos, mas não está na Lava Jato, né? Ou seja, é uma coisa bastante desonesta. Ou seja, produz sujeitos assim. Essa ideologia bolsonarista produz sujeitos assim, cínicos. Esses sujeitos são produzidos por essa mobilização política que tem essa ideologia, que tem esses elementos que eu identifico como fascista. A coisa da vida, né? Essa coisa da relativização da vida, que é um discurso da eugenia, né? Fulano morreu de Covid. Agora, Genival Lacerda morreu de Covid com idade bastante avançada. Mas ele já era um idoso e tinha uma barriga muito grande. Você justifica que as pessoas... Isso é um discurso nazista, né? Vamos eliminar, né, as pessoas defeituosas. Ou seja, como se tivesse uma higiene social promovida pelo próprio vírus, né? As pessoas aderem assim para normalizar, isso é bizarro, né? Isso é promovido, isso produz subjetividades que são muito, muito, muito complicadas. Enfim, é uma situação muito, muito difícil. E sem uma retomada da mobilização política da classe trabalhadora e principalmente sem a constituição de uma alternativa política, a gente não tem um futuro muito bom pela frente, infelizmente. É correto afirmar que o principal inimigo do bolsonarismo é a classe trabalhadora? Olha só, o bolsonarismo ele quer ganhar toda a classe trabalhadora, né? Ou seja, a classe trabalhadora, o projeto do bolsonarismo é a classe trabalhadora toda apoiando ele. Mas como ele é, em última análise, alguém cujo projeto é em benefício dos classes dominantes, ele ataca as condições de vida da classe trabalhadora. Né? Então, quando o bolsonarismo, o governo, no início da pandemia, queria dar R$200 de auxílio emergencial por 3 meses. Esse era o plano do Guedes. Né? Esse era o plano do Guedes. Aí teve aquela briga da oposição no Congresso, conseguiram os R$600, que é uma miséria, ok? É uma miséria. Acho até que a oposição de esquerda comemorou demais aquilo, porque acho que esse é outro problema patológico da esquerda brasileira. Gosta muito de comemorar. Adora comemorar. Aí comemora R$600, que depois foi o Bolsonaro que se beneficiou disso. E aí, levando uma outra parte da esquerda a uma conclusão mais escrota do mundo, que era que não devia ter dado auxílio emergencial, afinal de contas, foi o Bolsonaro que se beneficiou. Isso é bizarro também. Ou seja, para se chamar de esquerda, a gente tem que defender a classe trabalhadora com prioridade. Então, foda-se, né? Pra gente pedir um auxílio emergencial maior, mesmo que o governo se beneficie, porque o importante é a condição de vida da classe trabalhadora. Então, essa coisa agora ou seja, é um troço da política tradicional também, né? Ou seja, acabou a eleição, agora só tem eleição em 2022, aí agora vai ser o momento do ataque. Então, corta o auxílio emergencial. Vai provocar um caos social. Vai atacar as condições de vida da classe trabalhadora. Vai atacar as condições de vida de pessoas que continuaram a trabalhar na pandemia, principalmente nesse grande mercado de trabalho em aplicativos. Né? Uma parcela importante da classe trabalhadora
se voltou completamente para essas atividades para poder manter o seu nível de vida. Quando você diminui a renda drasticamente, essa renda extraordinária, você vai agravar a recessão econômica e, por exemplo, o motorista de Uber vai ter menos corrida. Aquele motorista de Uber bolsonarista que a gente encontra eventualmente quando a gente é obrigado a sair de casa e fica puto da vida porque ele está se ferrando e ele continua sendo bolsonarista e na verdade ele meio que ele acha que de fato o funcionário público ganha muito, né? Então ele tem aquela visão, né? Por que não é tão ferrado quanto eu, né? Aí se for tão ferrado quanto ele não vai ter o emprego dele também. Isso o cara não pensa no médio prazo, né? Pensa imediatamente. A política de qualquer governo capitalista prejudica a classe trabalhadora, né? E a do bolsonarismo mais ainda, né? Principalmente quando ela tem como estratégia de desenvolvimento capitalista uma forma mais radicalizada do neoliberalismo, que é isso que está presente no Bolsonaro, né? É aquela que discorda de uma vertente que foi mais influente no neoliberalismo, que dizia que era necessário ter política social focada, né? Que foi a agenda do Fernando Henrique, política social focada, para evitar o caos social, né? Mas essa agenda do bolsonarismo econômico é resultado também da pregação de mais de uma década dos governos do PT no Brasil, que apostaram no Bolsa Família, que é uma política neoliberal, no sentido de que essas ideias de Bolsa Família eram recomendadas pelo Banco Mundial nos anos 90, elas estão presentes nas ideias do Milton Friedman, né? Ou seja, ou seja, e aí os caras substituem, e aí ficaram chamando isso de socialismo. Aí o Bolsonaro vai e acaba o negócio, né? Que já é uma política focada só para uma, né? Não é política universal, né? Que tem a ver com a noção de direito social. Não, é política focada para os setores mais frágeis. Aí você vai e toma medidas para acabar com isso. Isso ferra muito, gente, né? Então, eu só estou querendo chamar a atenção para isso, ou seja, do ponto de vista das consequências de para quem governa, o Bolsonaro, obviamente, governa para as classes dominantes e prejudica a classe trabalhadora. Só que ele tem como objetivo estratégico, como qualquer governo burguês, ganhar a classe trabalhadora para ele. Então, a classe em si, a classe trabalhadora em si brasileira, ela não tem uma opinião sobre o Bolsonaro. Essa é uma tarefa nossa. É politizar uma massa de gente. Ou seja, é uma ideia que está em crise, inclusive, da esquerda, né? A esquerda brasileira é muito populista, né? A gente vê, por exemplo, a relação que ela estabelece com os setores de artistas, né, que são progressistas, que apoiam a esquerda, que votam na esquerda e que de vez em quando se decepcionam com esses artistas. Porque em vez desses artistas olharem para a esquerda como um espaço de formação política, onde ela vai aprender as coisas, é a esquerda que olha, sei lá, para o Emicida da vida, que é um sujeito brilhante, mas que fica querendo a agenda da política ser demandada dele. Não que ele não possa contribuir, percebe? Mas, ou seja, a gente não se coloca na tarefa, que é a tarefa de qualquer pessoa que faça política, é que, obviamente, a gente vai ter isso que é meio iluminista, que é de a gente ir conversar com as massas e entender que tem ideias erradas nelas. Parece que é um pecado falar hoje em dia que o senso comum da massa é equivocado. Ou seja, no senso comum tem violência doméstica, por exemplo. A gente não combate a violência doméstica, o machismo, essas práticas, a homofobia, está no senso comum. Tanto quanto os preconceitos que estão por trás e que organizam uma mentalidade pró-Bolsonaro. Então, obviamente, vai disputar a consciência das pessoas. É uma tarefa primária da esquerda. Aí, hoje em dia, a gente tem uma parcela gigante da esquerda que está convencida que a gente não vai fazer isso. É que a gente vai ter que escutar as massas e elas vão dizer pra gente o que a gente tem que fazer. Sacou? Então, quer dizer, o que elas vão dizer pra gente? O que elas vão dizer pra gente? Percebe? É um aviso. Então, eu fico pensando o seguinte, quando a gente fala da classe trabalhadora, o historiador que eu gosto muito é Eduardo Thompson, né? E ele tem uma teoria da classe trabalhadora que ele parte, né, do marxismo, obviamente, mas ele vai chamar atenção para o fato de que é o processo do conflito social que cria a consciência de classe.
é um enfrentamento de classe. É o momento do conflito, do aguçamento. Ou seja, ela não tem essa consciência, às vezes é uma leitura errada do Thompson, né? É que ela não tem essa consciência simplesmente porque ela é da classe trabalhadora. A vida da classe trabalhadora é uma vida de conflito permanente. Né? Você tem uma luta de classe latente. Ela tem, do ponto de vista objetivo, contradições com a classe dominante. Mas, primeiro, você tem uma parcela muito grande da classe trabalhadora, significativa, que não visualiza quem é a classe dominante e que às vezes confunde com a classe política, né? Então a gente vê, por exemplo, no senso comum dos trabalhadores, quando você começa a falar da crise social e não sei o que, não sei o que, quem é o culpado por tudo? É o capitalista? Não, são os políticos, que é um termo mistificador, não existe os políticos, né? Um dia eu estava fazendo compras, início do governo Bolsonaro, fazendo compras no mercado, estava na pagar, e tinha a caixa do mercado conversando com outra colega de trabalho que empacotava as coisas. E elas estavam lá falando que a reforma trabalhista tinha ferrado com a vida delas. Olha só o que elas estavam falando. Ferrou e agora, enfim... e uma delas é que estava no caixa grávida. Ou seja, aquele exemplo de, sendo precária, uma pessoa que estava na lista de demissão, né? Trabalhadora, precarizada, trabalhando no caixa do mercado, preocupada com isso. E aí eu fiquei escutando aquela história, falei, pô, que maneiro, né? Um trabalhador consciente, está entendendo que a reforma trabalhista vai atacar a vida dela, que está precarizando a vida dela, está tornando mais instável, etc. Bastante feliz. Aí no final, o que é que elas fazem? Enquanto isso, os políticos em Brasília. Ou seja, nem o dono do mercado, o mercado era mundial. Ou seja, nem o dono do mundial é um inimigo de classe para ela, percebe? Estou te chamando a atenção. Mas é os políticos, que é um troço nebuloso, assim, que é o governo, mas é também o pessoal no Congresso. Então, um troço que não tem muito. Né? É como aquele filme escroto do Padilha, né? Tropa de Elite, né? Que o inimigo é o sistema. Quem é a porra do sistema? Não aparece um burguês como parte do sistema. É tudo o governador, o chefe da milícia, né? E a galera e o pessoal que ganha dinheiro com isso. Você percebe que eu estou chamando de dinheiro? Aí você fala assim, quem ganha dinheiro com isso? Eu acho que ganha dinheiro porque é corrupto. Que é um outro problema também. É como a esquerda lida com o tema da corrupção. Não entende como isso pode ser uma estratégia importante para o capital, né? Para privatizar as coisas, por exemplo. Olha isso, cara. Chegou um ponto. O PSDB perdeu sucessivas eleições para o PT no Brasil porque o PT chegava e falava: vocês queriam privatizar a Petrobras. E a massa votava no PT contra o PSDB porque o PSDB era privatista. A gente tem um setor da massa hoje que apoia a privatização da Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras virou um cabide de emprego. E aí tem a corrupção. Percebe? Como isso pode ser manipulado e instrumentalizado para a estratégia de dominação de classe, de acumulação capitalista, de ferrar com a nossa vida. Não é que a gente vai ser favorável à corrupção, obviamente, mas primeiro entender isso e depois entender do que se trata quando a gente fala de corrupção. Né? Você vê uma parcela da população que apoia o Bolsonaro que ela não entende que o caso do Rachidinha é corrupção, percebe? Ela acha que corrupção é o dinheiro enfiado na cueca. Quando fala assim, o Sérgio Cabral roubou muito, parece que o Sérgio Cabral entrou no Palácio Guanabara com as malas vazias, encheu a mala de dinheiro e foi para a casa dele. Entende isso? A esquerda não foi capaz de explicar isso, que é básico. Né? O que é uma corrupção? De que se trata de corrupção? Pegar dinheiro público e se apropriar privadamente. O Flávio Bolsonaro pega dinheiro público, que é a verba que ele tem que remunerar as pessoas para trabalhar no mandato dele, né? E desvia essa verba para ele e compra apartamento, né? E lava o dinheiro na loja de chocolate. Consegue. As pessoas não entendem isso como corrupção. Entende que é o dinheiro enfiado na cueca, que é uma coisa mais caricata. E o pior, começa a analisar o conflito social e tentar entender por que tá ruim, a vida está ruim, acreditando que o culpado são esse elemento, que é como se esse elemento fosse os políticos, percebe? Então ali você tem... É engraçado que os políticos dos bolsonaristas não incluem o próprio Bolsonaro, né? São os outros, né? Os outros são os políticos, né? Os outros são o sistema. O cara está 30 anos aí e tem os outros, né? Mas eles podem inventar
que ele está há 30 anos lutando contra o sistema. Porque, afinal de contas, ele era, de fato, um outsider. Por isso que eu acho que quando a galera fala assim, o Bolsonaro está aí há 30 anos na política, é um cara de dentro... Não, não é bem assim. Eu estou colocando isso pela segunda vez aqui. É um pouco diferente. Eu vi o Paulo Arantes falando isso, eu concordo com ele. O cara não era só do baixo clero. Ele era tá para fora. O cara que defendia o Ustra. Ou seja, não é a direita que venceu na transição da ditadura para a democracia que o Bolsonaro representa. É aquela extrema-direita mesmo. Né? Sim. Ligada ao porão, ligada é uma coisa pesada. Né? Sim, você falou uma coisa que eu queria que você aprofundasse um pouco, né? O Bolsonaro é fruto do golpe institucional? Também. Né? Ele também é fruto disso. Tem um pesquisador da Federal de São Carlos, um antropólogo, Piero Leiner. Ele é antropólogo, estuda militares há muito tempo, né? Tem pesquisa em torno a isso. E ele chama a atenção que em 2014, depois da eleição, o Bolsonaro foi a primeira vez que ele foi lá na Agulhas Negras e ser o paraninfo da formatura da turma. E ele, como esse pesquisador, ele é um especialista em militares, ele sabe que nos anos anteriores o Bolsonaro não era bem visto. Ele tinha que panfletar um pouco por fora do quartel. E ele também sabe que para uma pessoa como Bolsonaro, um político, ser homenageado numa instituição que forma parte dos oficiais no Brasil, isso tem que ter a conivência da cúpula das Forças Armadas. E nesse evento, que é no final de 2014, ele é apresentado como candidato a presidente da República. Com a conivência da cúpula das Forças Armadas. Então ele já está sendo apostado nisso aí. Aí por que isso aconteceu? Aí tem alguns autores que têm chamado a atenção que você tem um conjunto de contradições que a gestão do PT acumulou com a cúpula das Forças Armadas. E também um conjunto de ações. Então, ações, por exemplo, a missão no Haiti, que tem os petistas que até hoje tentam dizer isso como um trunfo, né, de ação correta do Brasil no exterior, que foi uma ação imperialista do Brasil no Haiti, que nos trouxe de brinde Mourão, né, que nos trouxe de brinde o general Heleno, figuras que participaram dessa ação brasileira horrenda no Haiti e que voltaram ao Brasil falando sobre política. O general Heleno começou a ser entrevistado nos programas de debate político da Bandeirantes, por exemplo, Canal Livre, etc. Você tem um setor militar que vai começar a se formar nas contradições do processo do lulismo. E a Comissão da Verdade, a existência da Comissão da Verdade, e eu fui um colaborador da comissão, ela teve muitas limitações e faltou muita ousadia do governo federal para tratar do tema, mas mesmo tímida, ela acirrou os ânimos dentro da caserna, tornando a figura do Bolsonaro uma figura que podia ser incessada como alternativa política. A crise que restou na deposição da Dilma criou um ambiente favorável para que uma figura como ele subisse ao poder. Inclusive porque o centro dessa crise era em torno ao tema da corrupção. E tinha clara inspiração, a forma, né? Porque, por exemplo, a Lava Jato estava completamente inspirada na Manipolite italiana, né? Que foi também um grande escândalo de corrupção que comprometia boa parte do sistema político partidário da Primeira República Italiana. Os grandes partidos entraram em crise, né? O Partido Democrata Cristão, o Partido Socialista, o Partido Republicano, o Partido Liberal entraram em colapso. O Partido Comunista, que estava fora dos esquemas de corrupção, entrou em colapso porque virou um partido liberal, né? Que os caras já eram um partido reformista e virou o Partido Democrático de Esquerda, que depois virou só Partido Democrático. E o fascismo histórico italiano, que era a Aliança Nacional, entrou na coalizão daquela figura outsider que emergiu daquela crise, que foi o Berlusconi. Né? É por isso que foi uma das crises políticas que começaram a se falar de novo sobre fascismo, né? Porque tinham herdeiros do fascismo italiano, um partido herdeiro do fascismo italiano, né? Com gente que tinha sido do regime
Mussolini, que tinha fundado esse partido, que é o Movimento Social Italiano, que estavam fazendo parte do governo do Berlusconi, né? Mas o Berlusconi acabou sendo o que a experiência? Um governo neoliberal, né? Mas o governo que instituía essa ideia de que o empresário vai fazer política, né? O empresário vai fazer uma pessoa fora do sistema, um outsider, né? Esse termo outsider, mais uma vez, relacionado simplesmente ao sistema político, porque ele era já um milionário, né? No ramo das comunicações e dono de time de futebol, né? Então, outsider aí não é que ele não pertencesse à classe dominante, né? Tipo o Trump. Não é que o Trump não pertence à classe dominante, é porque ele não era do sistema político partidário, né? Ele vem por fora e capitaliza uma crise dessa natureza. Então, quando a galera apostou, e quando se apostou no que se apostou com a Lava Jato no Brasil, se apostou numa estratégia de desestabilização do regime brasileiro. É preciso situar isso. Você tem um setor que está presente no aparelho de Estado no Brasil, que está no judiciário, que apostou na avacalhação das regras do jogo, do sistema liberal. Estou falando de nada do outro planeta. Isso foi a Lava Jato. A Lava Jato, eu concordo completamente com a análise do professor Luiz Felipe Miguel, da UNB. Ou seja, a Lava Jato tem que entrar para a história como uma conspiração Lava Jato. É isso que se trata. Uma conspiração tinha um objetivo... Não é na conspiração, não é porque foi contra as empreiteiras. Foda-se os empreiteiros. É uma conspiração que visa acabar com a Petrobras. A estratégia é privatizar a Petrobras. É construir esse consenso hoje em torno da privatização da Petrobras, que é grande. Não sei se é majoritário, mas é grande. Ele era inexistente, agora ele existe. E esse é um dos resultados da Lava Jato. Além de todo o espetáculo que a gente viu aí. Ou seja, é uma parte da burocracia de Estado, do judiciário, que faz esse tipo de ação, apoiada pelo maior conglomerado da mídia brasileira, que é a Globo, né? E que aposta nessa desestabilização política. Esse dispositivo, ou seja, esses atores, né? A parte da burocracia do judiciário, com esse discurso tenentista, com com o principal conglomerado da mídia, que aí levou toda a mídia burguesa tradicional, no movimento pela deposição da Dilma, criou uma situação onde apareceram os elementos incontroláveis. Como é que... Primeiro, a mídia tratava de negar a existência de grupos extremistas nas manifestações dos coxinhas, desde 2015. Depois eles ficaram fazendo um discurso que era muito engraçado. É como se fosse o espelho invertido do discurso que eles usaram contra 2013. É dizer que o pessoal que pedia intervenção militar era uma minoria. É como se fosse uma minoria de vândalos da direita, né? E aí a gente começou a observar naquelas manifestações de massa, aí vem um outro aspecto, que é isso que eu esqueci até agora, mas que é muito importante. A tradição da direita brasileira, porque a direita tradicional é antimobilizadora, não é só a ditadura do Vargas e a ditadura militar. Ela tem uma tradição desmobilizadora. A política tradicional da direita brasileira é a massa vai, através do clientelismo, votar nos seus candidatos de tempos em tempos. E pronto, a política é isso, né? Essa ideia de que política tem a ver com massa na rua, mobilização, corrente do WhatsApp, né? Organizar grupo. Isso nunca foi a tradição. O bolsonarismo, ele catalisa uma direita mobilizadora. É tanto que os mais orgânicos dos movimentos de rua, pela deposição da Dilma, foram todos para o bolsonarismo, até o MBL. Né? Mas todos os outros lá, que é tudo mobilização. Ou seja, uma direita mobilizadora é uma novidade no Brasil. É a direita voltando à rua, fazendo ato de rua, né? Claro, esteticamente patético, né? A gente de esquerda, mesmo sendo derrotado, a gente se divertiu muito, né? Com as imagens, né? Aquela gente burra, ignorante, né? E se achando inteligente e falando... Claro, né? Uma pessoa que fala que o governo do PT era comunista é ignorância completa, né? É ignorância completa, mas a gente está num ambiente, acabei de repetir, na esquerda, que as pessoas não podem chamar o outro de ignorante, né? Eu vou chamar de quê? Né? Eu queria saber qual o nome que eu vou chamar uma pessoa que acredita que o Brasil teve um governo comunista. Ou pior, que na verdade o Bolsonaro não salvou porque estava quase virando comunista. É o comunismo a passos de cágado, né? Ou seja, o PT ficou 13 anos no governo
produziu lucros, ajudou a produzir um ambiente onde a burguesia teve lucros faraônicos, e isso era comunismo. Incrível, assim. É totalmente descolamento de qualquer fato empírico. E isso é, obviamente, ignorância. Não tenho tempo para isso, né? Chamar de burrice, tal, sei o quê. O único problema dessa caracterização é que ela não ajuda em nada. Não aponta para nada. Você diz, a massa que acredita nisso é ignorante. Tá bom, e o que a gente faz com isso? Como é que a gente converte elas a uma visão melhor, né? Essa que é a tarefa, né? E não negar que existe a ignorância, né? Negar que existe a ignorância é você não aceitar uma das tarefas, né, que está colocadas para a gente. Então você tem essa direita mobilizadora que acaba sendo catalisado por aquele sujeito que expressava a ideia de que ele estava fora da corrupção. Porque é uma coisa que começou a acontecer, obviamente, principalmente quando ficou claro que, enfim, é evidente, do ponto de vista factual do Brasil, que o principal objetivo era contra o PT, perder o Lula, né, tirar o PT do governo, seja de qualquer jeito, até prender o Lula. Mas estava lá, às vezes, quando aparecia o PSDB, apareciam os elementos da direita tradicional, que estavam na base de sustentação do Lula, mas também tinham sido base de sustentação do Fernando Henrique, que estavam nos esquemas da Petrobras, né, o PP, etc. Então você tem tudo aquilo ali e você tem aquele que é apresentado como um cara que está fora de tudo isso. Por que estava fora? Estava fora da corrupção da Petrobras. Por quê? Porque ele era um outsider. Porque isso é um elemento de verdade. Porque ele estava fora. Como ele era um elemento baixo clero, ele não estava nos grandes esquemas de corrupção no Brasil. Está nos pequenos, nos esquemas normais, digamos assim, né? Ou seja, bota os filhos na política, enriquece na política, né? Ou seja, é uma coisa tradicional a política. Estava ali. Ele não estava no esquema de cobrar propina no contrato de empreiteira e a maior empresa do país, pô. Quem estava era a gente que estava ligado ao governo de algum modo, óbvio. Então ele vai e pega esse elemento de verdade e se apresenta como cara fora do sistema. E capitaliza, vira o Berlusconi. Muito engraçado, em 2016, eu conversando com uns colegas, 2015, aliás, a gente teve uma greve, né, em 2015, né, conversando com os colegas, ativistas de greve, igual a mim, então, e eu falei, eu acho que um negócio assim, Lava Jato, isso pode gerar um Berlusconi aí. Na época que ele estava aqui, quem ia ser o Berlusconi era o Huck. E a esquerda demorou embora eu tenha, muito antes de muita gente, dito, olha, o Bolsonaro não dá para desprezar e ele pode ser... Né, tem um programa de rádio aqui no Rio que reúne muita gente da esquerda do Rio, que é o Faixa Livre, do Paulo Passarinho, que é uma figura extraordinária, que é um programa na rádio AM. E aí, em 2017, eu estava no programa desse debate e eu falei do Bolsonaro. E ninguém concordou comigo, falou que eu estava maluco, enfim. E quem discordou de mim é gente qualificada, gente inteligente pra caramba, gente com quem eu aprendo bastante. Ou seja, gente nossa, ali falando que eu estava maluco, porque Bolsonaro é um troço muito... A burguesia não vai fazer isso, né? E fez, né? Mas eu lembro que a gente, de modo geral, a gente demorou a aceitar a ideia de que a burguesia podia apostar nesse caminho. Acabou apostando, né? Acabou apostando naquele que poderia. Porque os caras criaram tudo. Quando o Supremo deu aval para a manutenção do Lula preso, impedir a sua candidatura, eles achavam que ia catalisar o processo eleitoral. No primeiro semestre de 2018, muita gente dizia o seguinte, que o Geraldo Alckmin, quando começar a propaganda na televisão, ele vai ganhar. O Bolsonaro ia derreter e ele ia catalisar porque ele tinha muita máquina, ele fez uma grande coalizão eleitoral, ia ter muito tempo de TV. E o bolsonarismo já é uma direita que tem a percepção de que o centro da campanha eleitoral era a rede social, não era tempo da televisão. E tempo da televisão, o Bolsonaro ter só menos de um minuto, sei lá, um tempo irrisório, é a prova de que ele é contra tudo isso que está aí, pô. Percebe? Ou seja, aquilo que poderia... E eu lembro, por exemplo, no início de 2018, muita gente boa
não só analistas conservadores diziam isso. Ah, não, o PSDB vai ganhar essa eleição porque vai começar o tempo de... Porque o plano era esse, ó, deixa o Lula preso, o Geraldo Alckmin vem com a coalizão imensa, né? Junta todo mundo, apoio da Globo, vai ganhar. Deu tudo errado, né? O Bolsonaro veio por fora, foi ganhando setores importantes da burguesia e da classe média, ganhou todos os movimentos de rua da direita pela deposição da Dilma, todos, mais importante, foram para a base de apoio a ele. E foi isso, né? Então ele é obviamente um resultado do golpe, né? Ele é um resultado de elementos que vêm antes do golpe, que tem a ver com essa articulação desse setor militar, que é anterior, inclusive, ao Bolsonaro, mas que acaba encontrando no Bolsonaro alguém que pode expressar esse projeto, né? O que também tem a ver com essa mudança de paradigma dentro das Forças Armadas do Brasil. Eu já tinha falado para você antes, e isso é um truísmo entre estudiosos militares brasileiros, que, como corporações, foram fundamentais para o processo de industrialização no Brasil, né? E isso, quando a gente vê as Forças Armadas apoiando um projeto como o Bolsonaro, que é entreguista, no patamar que a gente só pode concluir que os caras chegaram à conclusão de que é melhor o Brasil ser um país subalterno, estar subordinado ao grande irmão do Norte e ser ganho para que possibilita que ele seja ganho por esse discurso da extrema-direita americana, segundo a qual a gente tem que se livrar da China. Ou seja, para quem analisa as contas do Brasil com o comércio com a China, é impressionante, né? Você ter... E tem um déficit... Tem um déficit intelectual nas Forças Armadas que também é histórico, né? O pessoal que deu golpe em 64 também acreditava que o Jango ia implantar o comunismo no Brasil. É estúpidos também, desse ponto de vista da política, do entendimento das coisas e da sabugice de ser apoiador incondicional do imperialismo americano, né? Isso tá... tanto que mas em 64 eles têm que fazer o quê? Eles têm que excluir nas Forças Armadas o setor que era nacionalista, né? Que tinha uma visão, que é uma visão burguesa também, mas é uma visão que o Brasil tinha que ser independente, etc. Os caras excluem essa galera por um pensamento estúpido mesmo, por uma visão estúpida. Ou seja, substituir, do ponto de vista do pensamento econômico, substituir um Celso Furtado por um Roberto Campos. É uma miséria ideológica completa, né? É isso que os caras fazem ali em 64, né? Já tem esse toque obscurantista, só que isso se aprofundou com o tempo. É só isso que explica, né? Ou seja, Olavo de Carvalho, né, que é um dos ideólogos aí desse projeto, já era recebido e recepcionado entre oficiais militares há muito tempo. Já circulava há muito tempo em clube militar, nesses espaços, suas ideias, né? Já tinha esses milicos reproduzindo o conspiracionismo. O Olavo de Carvalho é um pouco isso, né? Ele pega um conspiracionismo, coisas tradicionais da direita brasileira, dessas vertentes mais extremistas mesmo, tal, com esse conspiracionismo dos conservadores da extrema-direita americana, né? Aí junta tudo, faz uma salada e vende isso, né? E um dos principais setores brasileiros a começar a recepcionar isso dos anos 90 já eram milicos, os oficiais militares. Sim. Perspectiva para a política brasileira para o futuro, você tem alguma? Meio boa, ou as boas ou as ruins? Pode falar tudo. Assim, olha só. A gente tem um acúmulo muito forte de contradições no capitalismo brasileiro, né? Você tem sociedades que permaneceram muito tempo um pouco refratárias de qualquer mudança importante e que, em situações, de certo modo, imagináveis, o conjunto de contradições fez que se criasse uma situação revolucionária na sociedade, né? Então, a Revolução Russa foi isso, né?
A Revolução Russa e a Revolução Portuguesa, né? A Revolução Portuguesa de 74. Uma sociedade que tinha o que era Portugal em 74, o que era a Rússia em 17, né? A Rússia trouxe com uma monarquia absolutista no século XX, né? Portugal tinha um império colonial decadente, né? E um dos elementos que faz explodir a revolução é justamente a guerra infame nas colônias, né? Isso acumula uma série de contradições. Quem poderia imaginar nos anos 60 que a ditadura salazarista acabaria, e que não só acabaria, como se criaria uma situação revolucionária. A burguesia portuguesa, em 75, fugiu para o Brasil, uma tradição centenária, né? Ou seja, da classe dominante portuguesa. O bicho pega e foge para o Rio de Janeiro. Fizeram isso lá contra o Napoleão e fizeram isso depois em 75. Então, situações extraordinárias podem ser criadas. Então, quando a gente fala um prognóstico, em sociedades capitalistas, a gente nunca pode descartar uma situação de explosão social, de insurreição popular. Isso sempre pode estar colocado. Por exemplo, eu não imaginava que no Chile fosse ter uma insurreição das proporções que teve. Não, insurreição não, mas, enfim, uma crise, uma mobilização popular da envergadura que teve, né? Que a gente vai, obviamente, criticamente, a gente tem a obrigação de observar esse processo chileno, observando todas as contradições que estão presentes nele, né? Mas, obviamente, que abolir a Constituição do Pinochet e criar uma outra é super progressivo. Vamos ver se o resultado vai ser super progressivo também, né? Espero que seja, torço para que seja, né? Mas quem poderia imaginar? Durante décadas, os neoliberais no Brasil, eles falavam, vocês ficam falando isso, mas o Chile, o Pinochet foi uma ditadura, mas a economia ficou legal, né? Esse foi o discurso de décadas, e agora vocês têm uma mobilização popular dessa envergadura que coloca esse discurso abaixo. Então, como diz o Zé Paulo Neto, luta de classe não tira férias, né? Então a gente vai ter um ano de luta em 21. Agora, e muita contradição, mas sem uma estratégia política, sem a chance de alternativa política, você pode ter um conjunto de lutas e tudo se perder. Né? Isso tudo E me parece que a estratégia política mais realista é apostar no movimento de mobilização para depor o governo. Não esperar 22. Né? Isso pode acontecer? Pode. Eu acredito que tem uma parte da burguesia, o Rodrigo Maia, né, como representante dela, que, por exemplo, não encaminha o impeachment, que não é deposição do governo, certo? Ou seja, impeachment não é deposição do governo. Impeachment é posto no Mourão. É a saída totalmente dentro do esquadro. Né? E é manter o Mourão. Né? Porque o Bolsonaro tem popularidade. Vamos supor que agora, finalmente, a popularidade dele caia. Então vai estar colocado na ordem do dia a possibilidade do fim do governo, antes de 22. A primeira coisa que vai acontecer é que vai ter um debate se é correto ou não derrubar o governo. Que é um debate cínico. Né? Essa mídia derrubou a Dilma por causa de... Como é que é? Pedalada fiscal. Os caras inventaram um termo. Eu tenho muitos amigos de direita, né? Que são amigos de infância, de outros círculos da música, às vezes, não sei o quê. E, obviamente, de vez em quando a gente não aguenta e discute política. Não pela rede social para não acabar a amizade, né? E eu lembro que em 2015, no início do governo da Dilma, todos já eram pela deposição do governo da Dilma, mas eles não tinham um argumento. Eles ficaram durante 2015 inteiro para encontrar qual é o argumento que justifica cair o governo. Aí a mídia elaborou esse negócio de pedalada fiscal, cara. Inventaram o termo, pedalada fiscal, venderam isso. E aí esse pessoal todo começou, por isso que chama, né, são minions, né? Começaram a repetir, pedalada fiscal, aí falou, por que é crime? O cara não conseguia explicar, né? Então, os caras foram capazes de fazer isso, ou seja, de elaborar. Agora, por que isso tudo aconteceu também? Porque o governo Dilma era fraco, pô. Pô, né? Ou seja, quem é que organizou a deposição do governo Dilma? As pessoas que sempre foram contra o governo do PT. O que aconteceu naquele ano que antes não tinha acontecido? Era um governo muito fraco.
Muito fraco, muito fraco. Né? Que entregou pontos muito cedo. Em 2014, no segundo turno, ensaiou um discurso contra o neoliberalismo, né? Dilma falando que não ia tirar direitos dos trabalhadores nem cavar catuça. Ganhou a eleição, no dia seguinte estava lá, Levi, ou seja, apresentando para o segundo mandato o projeto derrotado nas urnas. Foi isso que ela fez. Isso é o quê? É um governo forte? É um governo fraco. Governo fraco, governo fraco. Outra coisa interessante, por exemplo, a diferença do lulismo para o chavismo, que é uma diferença que a gente pode também, fazendo uma analogia talvez indevida, né, do bolsonarismo para a direita tradicional. O que foi o chavismo? O que é o chavismo? É um fenômeno político, que a gente pode fazer uma outra live para discutir o que se trata, mas um elemento difere ele do lulismo. Ele é mobilizador. Ele tem organização e mobilização. O que o PT fez no governo durante 13 anos? Desmobilizou as massas. Teve mobilização. Aquilo que os petistas apresentam hoje, em processos eleitorais, como grandes conquistas, realizações do seu governo, os caras fizeram grandes mobilizações. O Lula fez um comício de massa para apresentar a expansão das universidades, por exemplo, a cota. Fez, cara. Fez. Não fez. Não foi, ou seja, enquanto governo, não foi um fenômeno mobilizador. E aí foi recorrer à mobilização quando? Quando percebeu que ia cair o governo. E é mais curioso é que se a gente se recordar os fatos de 2016, quando a Dilma cai, teve aquelas manifestações contra o golpe, que o PT convocou e liderou, tal, uma parte da esquerda que fazia oposição ao lulismo também foi nessas manifestações, na minha opinião, corretamente, mas isso é outro debate. Seja lá como for, quando ficou claro que ia cair mesmo o governo, os caras desmobilizaram. Isso é uma coisa que parece que é genético do PT. Eles desmobilizaram e apostaram em quê? Em que o governo Temer ia ser uma merda e que em 2018 eles iam ganhar a eleição. Porque eles tinham o maior nome eleitoral no Brasil naquela constituição, que era o Lula. E apostaram, que é outro defeito de nascença do PT, na via institucional completamente. Tipo assim, a deposição da Dilma, ela tem um toque patético. A Dilma foi se defender, né? Uma posição, digamos assim, politicamente mínima, mas correta. Não mandou, ela foi lá, ela se defender. Só que em nenhum momento ela falou de golpe. Tipo, até o Lugo, que era um ultra moderado no Paraguai, quando foi deposto, ele falou, é um golpe de Estado. A Dilma não falou que era um golpe de Estado. Ela aceitou aquele ritual patético que os caras estavam falando, já tinham abandonado a pedalada fiscal, já estavam falando em conjunto da obra. Que não existe essa figura jurídica, conjunto da obra. Ela não podia ser condenada pelo conjunto da obra. Pô, isso não existe, isso, do ponto de vista legal. Né? Ela aceitou participar daquilo. Mais importante, ficou até o fim do governo defendendo a austeridade fiscal. Olha a diferença do golpe de 64 para o golpe de 2016. Em 64, João Goulart, que era um burguês, né? Vamos chamar de centro-esquerda, certo? Progressista e tal, centro-esquerda. Foi depois que o que o Goulart prometia? Reforma agrária, política externa independente, taxação de grandes fortunas. Obviamente não é o socialismo isso, certo? Mas, digamos assim, do ponto de vista do nacionalismo burguês progressista, né? Reforma agrária, né? Ou seja, uma posição independente da política externa, taxação de grandes fortunas. O governo do PT acabou, o ciclo do PT acabou prometendo ajuste fiscal, gente. Percebe? Então, para que eu vou mobilizar para defender um governo que está defendendo que vai cortar a verba, certo? Vai cortar o gasto público. Bizarro, ou seja, caiu defendendo o programa dos adversários eleitorais, que são os tucanos, né? Então teve isso, teve essa coisa da relação problemática que a esquerda majoritária, seja como a gente deva chamar o PT, tinha estabelecido com a mobilização das massas. E aí você tem na crise a surpresa de que a direita começa a fazer mobilização de massa. E quem capitaliza é a extrema-direita.
nessa mobilização de massa. Quer dizer, isso é a crise, né? A crise tem a ver com esse elemento, né? Ou seja, isso que alguns, eu também, mas outros colegas chamavam de onda conservadora. Chamou de onda conservadora, foi isso também, né? Você tem essa virada conservadora no plano internacional, mas no Brasil você tem a conjunção desses elementos. E algo, quando a gente falou de onda conservadora em 2016, e antes já se falava, o Safat falou disso em 2012, o Boulos falou disso em 2014. Se a gente falava em onda conservadora, não estava muito no radar de ninguém a extrema-direita, certo? Não estava muito no radar. Parecia que era aquele conservadorismo tradicional que estava voltando à baia. Tinha mais coisa ali nessa virada. Bom, esse processo só existe porque tem uma crise na esquerda, ou seja naquela que estava no governo, fazendo um governo que não era de esquerda, e seja em quem fazia oposição de esquerda que não conseguiu se apresentar como alternativo, também, obviamente. Quem fazia oposição de esquerda ao ciclo do governo petista não terminou o ciclo, uma parte contra a deposição da Dilma e a outra parte apoiando a deposição da Dilma, ou achando que não ia mudar nada, que é até pior, talvez. Não, apoiar, obviamente, é pior. Ou seja, perdida, sem estratégia, sem saber o que fazer, né? Ficou uma parte, né? Ficou o tempo inteiro falando que ia chegar o dia da grande crise e isso ia ser uma avenida para os trabalhadores, e aí ia dar tudo certo. E quando veio a crise, quem capitalizou isso foi a extrema-direita. Que capitalizou por quê? A esquerda, a extrema-esquerda, sei lá, mas ninguém conseguiu capitalizar. Então, se a gente não tentar tirar as conclusões corretas disso, a gente não vai ter um futuro muito promissor. Eu acho que também no processo eleitoral, só para terminar esse comentário, o último processo eleitoral, que foi uma grande vitória para a direita tradicional, que embora Bolsonaro não tenha conseguido emplacar seus candidatos em muitos lugares, quem ganhou foi a direita, não foi a esquerda, nem no sentido mais generoso que a gente possa ter com a ideia de esquerda. Você tem alguns fenômenos, o Boulos, né, que pode acumular alguma coisa para 2022, do ponto de vista de um nome eleitoral, mas não do ponto de vista do que talvez fosse a coisa que fez essa diferença, né, que era ter um processo de organização popular, de mobilização, ou seja, que o movimento de... Por que a extrema... Vamos só para tentar fazer uma conclusão disso tudo. Por que a extrema-direita acabou capitalizando a crise do lulismo e o contexto criado pelo golpe de 2016? Ela era um elemento que foi importante na mobilização das ruas, que boa parte das narrativas conspiratórias que mobilizavam o antipetismo provinham dessa extrema-direita, né? Tinha gente na rua se mobilizando contra o comunismo. Então, quem estava promovendo isso era esse discurso da extrema-direita, não era o PSDB. Né? O PSDB era que tem a corrupção, o PT é corrupto, de vez em quando flertava também com o anticomunismo, mas quem encarnou o anticomunismo como elemento fundamental foi esse setor. Por isso, esse setor já teve um papel importante do governo Temer. O governo Temer já coloca o militar na Casa Civil, rompendo com algo, militar na Casa Civil não, no Ministério da Defesa. Ou seja, essa coisa, né, que é um debate, né? Essa ideia de que o Ministério da Defesa tem que ter no comando um civil, isso faz parte da tradição liberal. Isso faz parte da tradição liberal, segundo a qual o poder militar tem que estar subordinado ao poder civil. Quem instituiu isso no Brasil, do ponto de vista legal, foi o Fernando Henrique, em 99. Aí criou a ideia do ministro da Defesa, um civil. E aí, isso tinha se tornado uma coisa institucional no Brasil. Foi assim no segundo mandato do Fernando Henrique, assim foi durante todos os governos do PT. Aí vem o Temer e acaba com isso e bota lá o milico no Ministério da Defesa, né? E você tem projetos e ideias da extrema-direita participando do governo Temer. O Mendoncinha, logo que virou ministro da Educação, estava falando de quê? De escola sem partido, toda essa agenda aí da extrema-direita. Então, eles tiveram protagonismo no golpe e assumiram posições importantes do governo Temer, né?
E você tem essa extrema-direita que tem esse discurso que é mais cínico que a extrema-direita da Lava Jato. A Lava Jato é um movimento de extrema-direita. A Lava Jato era um troço que burlou completamente o sistema legal no Brasil. As provas estão aí, né? Não só antes do Intercept, se você tivesse o juízo, você olhava e via, né? Já tinha isso tudo. Você tem ou seja, você tem um conjunto de coisas que vão surgindo no último período que vão confluindo para essa mobilização específica e para o surgimento desse fenômeno que é mobilizatório, que é o bolsonarismo. A gente só vai deter se a gente criar um contramovimento, que tem que ter mobilização e que tem que ser poderoso, né? E que tem que ter capacidade de interpelar um setor que hoje apoia o Bolsonaro, porque obviamente no setor que apoia o Bolsonaro, você tem gente que é fascista mesmo, né? Tem gente que defende que tem que exterminar a esquerda, né? Foi ganho para uma ideia fascista. Você tem gente confusa, né? Gente que vai na onda, né? E tem gente que pode ser ganha, porque se a gente acreditar que também vai ser ganho, então a gente tira férias, né? Não é essa a perspectiva. Então, o que eu estou dizendo, só para concluir aqui, por vista da alternativa política, é que a esquerda tem que surgir algo que seja um fenômeno mobilizador, que na contraposição ao Bolsonaro, que tem, obviamente, que seja parte do movimento pela deposição do governo. Porque isso é uma regra importante. Por quê? Porque o que está em crise no Brasil não é só o regime político está em crise. A gente tem que propor alternativas de regime. Ok? Ou seja, o Bolsonaro é um fenômeno que surge da crise do regime. A gente vai propor o quê? Uma restauração do regime? Esse regime que produziu essa merda aí, produziu o Bolsonaro. Ou seja, tem que ter uma coisa que aponte para além. Por isso que esses debates que às vezes parecem bobos são fundamentais. Não, vamos esperar o prazo do final do governo Bolsonaro e derrotá-lo nas urnas. Isso não é só ingenuidade, isso é incompreensão da natureza da crise. E principalmente da natureza do oponente. Né? Isso é ingenuidade absoluta. Absoluta, absoluta. Então, se você tem um movimento organizado em torno a esse tipo de ideia, você consegue incorporar para se tornar um movimento de massa uma agenda de defesa de direitos, uma coisa que se contraponha, né? Alguém que, ou seja, um projeto que diga, ó, teto de gastos é bizarro. O que se votou aqui no Brasil foi um crime. Que tem que ser uma coisa ofensiva, que tem que dizer o seguinte, ó, quem articulou teto de gasto no Brasil tem que ser condenado. Porque isso aqui é um crime contra a população. Olha o que a gente está vivendo agora na pandemia. A desestrutura, o caos. E é que a gente ainda tem o SUS, com todos os problemas. Mas lembrar que o projeto dos caras é acabar com o SUS. A gente tem elementos que estão colocados na realidade. A gente tem capacidade de... Se a gente tem capacidade de olhar criticamente para esse processo que está acontecendo, a gente tem capacidade de dialogar com a população e construir uma alternativa. E dialogar com a população é dialogar criticamente também com ela, que é o que eu quero deixar registrado aqui nessa nossa conversa. Ou seja, que a gente tem que ser usado, inclusive para romper com esse senso comum abobalhado. Né? Porque a esquerda não vai aprender com o senso comum. Né? Ou seja, como diria o Gramsci, o senso comum tem um bom senso. No senso comum, tem um bom senso. Isso a gente tem que aprender com as massas. Esse bom senso. Mas ali não é uma coisa pronta, não. Tem que ter um trabalho político de autoformação, de entendimento das coisas e de organização política que supere, de uma forma positiva, as contradições que estão colocadas. Apostar em 2022 simplesmente no processo eleitoral e numa via restauracionista, que é o que aponta a ideia de frente ampla, é apostar ou numa reeleição do Bolsonaro, que tem grande chance de ocorrer se as coisas se mantiverem, né, como estão, ou a eleição de uma direita liberal tradicional, que vai ter uma parcela da esquerda achando que é tipo Biden. A gente vai encontrar no Brasil um Biden, aí vai fazer uma aliança da direita liberal tradicional, que é golpista, né, no Brasil, com a esquerda mais reformista, e aí isso vai ser a alternativa
que vai estar colocado no Santos, porque isso seria o realismo. Primeiro que, eu estou chamando a atenção, primeiro que esse tipo de estratégia tem grande chance de favorecer a reeleição do Bolsonaro, né? E segundo, é que vamos supor que socorro. Isso não vai resolver a crise brasileira, né? Isso não vai resolver a crise brasileira. O fenômeno do bolsonarismo, mesmo que derrotado eleitoralmente, ele tem mais enraizamento, né? Ele tem mais organicidade do que o próprio trumpismo. Eu aposto nisso. Essa é uma distinção que eu acho que o trumpismo, ele é um fenômeno complexo, ele tem elementos fascistas no movimento do trumpismo, mas o Trump, ou seja, não acho que seja exatamente fascista o Trump. Eu não concordo com a ideia de que o Trump é neofascista. Eu acho errado essa variação. Não que não tem elementos fascistas ali, que tem, sempre aparece. Mas agora, o vice-presidente americano já rompeu com ele, que é um cara ligado a um Tea Party, né? Então, quer dizer, não é uma coisa um pouco... Eu acho que o grau de catalisação, de centralização que o Bolsonaro tem no bolsonarismo é maior, sacou? Ele tem um peso maior de unificação e de condução desse movimento dele, de modo que uma simples derrota eleitoral dele, mesmo que ele, numa situação hipotética até grotesca, ele aceite, o fenômeno vai permanecer no Brasil. E aí, ou seja, tem que entender a natureza do mal que a gente precisa combater. Ou seja, o bolsonarismo tem que ser abatido. Porque fascismo é isso, você tem que acabar com ele. Mesmo numa lógica de convivência num sistema de democracia eleitoral. Estou falando de revolução socialista. Esse fenômeno ele é um fenômeno mórbido. Né? Mórbido, inclusive, porque ele contribui na morte de muita gente. É isso, Guilherme. Opa, professor, primeiro, estamos chegando aqui em mais um fim de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer bastante, né, por ter aceitado o convite. Eu acho que foi uma discussão excelente, muito boa, ajuda a esclarecer, ajuda a principalmente dar um norte político, né, principalmente nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. E passo para você as considerações finais. Então, Guilherme, eu queria agradecer muito por você ter lembrado meu nome, convidar para participar aqui. A gente teve um probleminha de agenda, mas acabou que a gente conseguiu gravar aqui, né, essa nossa conversa. Acho que foi muito legal, você trouxe questões ótimas e espero que o pessoal goste aí do material e que a gente possa fazer outras parcerias aí. Valeu. Também espero. Muito obrigado. Então, quero agradecer às pessoas que vão ver esse vídeo, né? E, novamente agradecer ao professor. Lembrando sempre, né, para poder se inscrever no canal do Mesa de Debates, ativar o sininho para poder receber as notificações, curtir o vídeo no YouTube, né, para poder dar um alcance maior, né? Também compartilhar o vídeo no Facebook, inclusive também nas listas de WhatsApp também. Além disso, também curtir a página do Facebook do Mesa de Debates e também seguir a gente no Instagram, né? Então é isso aí, estamos chegando aqui mais um fim de uma entrevista e até a próxima. Amanhã teremos mais uma entrevista sobre negacionismo, né? Depois de manhã temos uma entrevista mais no âmbito jurídico em relação ao governo Bolsonaro. Vamos falar também das políticas de cultura também, como o Bolsonaro está lidando. Essa na negacionismo na sexta e essas duas últimas no sábado. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista. Até a próxima.